Estamos de volta com conexão pela TV e pela FM 103.3. A terça-feira começou com predomínio de sol, pouca nebulosidade e temperaturas amenas no Rio Grande do Sul. A capital, Porto Alegre, registrou 12 graus na manhã de hoje. E a máxima aqui em São Leopoldo pode alcançar os 25 graus. Confira agora a previsão para esta quarta-feira. Nesta quarta-feira, o sol aparece em todo o estado e as temperaturas entram em elevação. Nos vales e em Costa da Serra, o tempo fica ensolarado. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 13 e 27 graus. Em Nova Petrópolis, os termômetros marcam entre 13 e 27 graus. Em Dois Irmãos, a mínima é de 12 e a máxima de 26. Em Canoas, as temperaturas ficam entre 15 e 29 graus. Em Xangri-Lá, mínima de 14 e a máxima atinge os 27 graus. Há mais de 25 anos, desde que os direitos indígenas foram garantidos pela Constituição da República de 1988, o reconhecimento e a demarcação das terras das comunidades tem sido a demanda histórica que está no centro dos conflitos com ruralistas e o Estado brasileiro. E é para falar mais sobre esse assunto que nós recebemos aqui no estúdio Valmir Pereira, professor do curso de Ciências Sociais da Unicinos. Olá, seja bem-vindo, professor, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, professor. Bom, e a gente viu no bloco anterior a reportagem mostrando ali a situação no norte do estado, professor, mas esse conflito ele também se estende para outras regiões do estado e também do nosso país, não é mesmo? Verdade. Em verdade, este problema da demarcação das terras indígenas não é exclusividade do Rio Grande do Sul, e sim algo que hoje ocorre nas várias regiões do país. Claro que, especificamente no caso da região sul e do Rio Grande do Sul, ele aparece com uma forma mais dramática, porque, na verdade, nos coloca diante de decisões a serem encaminhadas no plano da demarcação e, ao mesmo tempo, da Constituição de Justiça Social. Bom, professor, e a quem cabe, então, identificar e fazer a demarcação dessas terras indígenas? Pela legislação atual, cabe a grupo técnico, né, que é construído, montado pela Fundação Nacional do Índio. Esse grupo técnico é formado por um conjunto de profissionais, antropólogos, cientistas sociais, agrônomos e engenheiros florestais, ambientais, que procuram, então, produzir um relatório técnico que subsidia a tomada de decisão do órgão indigenista e, eventualmente, né, do campo jurídico nacional. E quais são os critérios, professor, da demarcação de terras? Quer dizer, como identificar, então, que aquela terra ela é indígena? Bem, os critérios iniciais dizem respeito exatamente ao processo de ocupação tradicional dessas áreas. É dizer, nós sabemos, tanto pela história oral dos próprios indígenas, mas também pela história documental, que antes do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul se conformarem como estados nacionais, ou no nosso caso, estado regional, já existiam povos e coletividades indígenas na América. Ou seja, um primeiro critério é exatamente esse da anterioridade. Os povos indígenas, os sujeitos indígenas, são sujeitos de direitos na medida em que eles estavam, permanecem nessa região antes do Brasil ser conformado enquanto Estado-nação. E a resistência dos proprietários rurais é uma das razões para que esse ritmo de regularização das terras indígenas esteja diminuindo? Bom, aí temos um salto, né? Quer dizer, dessa percepção inicial de a quem cabe construir esses documentos para a questão mais eminentemente política do contexto atual. Em verdade, eu diria que essa resistência dos pequenos agricultores e também de alguns grandes latifundiários do Estado e do país tem emperrado esse processo, mas eu diria que isto é algo que está em movimento, em constante movimento, e que o Estado brasileiro também tem a sua parcela de responsabilidade, na medida em que cabe a ele prover a assistência e dentro desse processo de assistência, a questão da demarcação das terras é chave, na medida em que, para os povos indígenas,
a presença na Terra é a possibilidade de reprodução física e cultural existencial desses povos ao longo dos séculos e principalmente no contexto contemporâneo. Daqui a pouquinho eu quero retomar esse ponto que o senhor ressaltou agora, professor, que é bem importante, né, Joyce? Mas antes a gente queria entender um pouquinho melhor essa questão dessa regularização, ela ser demorada em função aí dos recursos que esses proprietários rurais, eles entram na justiça, claro, porque a terra, enfim, tem a determinação da justiça, eles entram com recurso e isso é um processo demorado, é um processo também super burocrático, né, professor? Então isso também acaba atrasando, é dessa forma que acontece. Bom, na verdade, quer dizer, tu estás comentando algo que de fato existe, mas num processo já terminal, né, dos processos de identificação técnica de terras indígenas. Normalmente, quando há um processo de judicialização, que eu apontavas, nós temos uma demora maior. Agora, grande parte das demarcações de terras indígenas no Brasil, Rio Grande do Sul em menor escala, foram produzidas dentro da normalidade democrática, dentro dos cânones técnicos, né, de construção de um grupo técnico, coordenado por um antropólogo e, como já dizia anteriormente, assessorado por outros técnicos do campo acadêmico, em que se constata quais são as áreas imprescindíveis para que determinado povo indígena possa viver conforme seus usos, costumes e tradições. Ou seja, em que esses coletivos possam se reproduzir do ponto de vista biológico e também cultural. Isso é uma conquista da Constituição de 88, que os coloca não mais como seres em transição, ou que deveriam ser assimilados à sociedade nacional, e sim como sujeitos de direitos e que estão na história para ficar. E aí tem um grande problema aí, porque num dado que a gente tem da FUNAI, de um total de 1.046 terras indígenas no país, apenas 1/3 delas está regularizada. Como consequência aí, professora, a gente tem essa questão da ocupação indevida que esses proprietários rurais costumam alegar, quer dizer, esses índios que vivem às margens das propriedades, às margens das rodovias, né? Então isso acaba, então, colaborando aí para essa ocupação indevida. Na verdade, quando a FUNAI traz esse dado, ela está pensando no processo final, né, de consolidação da terra indígena. O estudo de demarcação é um dos primeiros momentos, né, quer dizer, depois esse estudo é ratificado e consolidado a nível do próprio órgão indigenista, da FUNAI, o presidente da República, o ministro da Justiça, assina uma portaria ministerial, quer dizer, demarcando a terra, e num momento posterior ela é homologada pela União. Então, quer dizer, todos esses passos, quer dizer, garantem, não em definitivo, porque isso é um processo, quer dizer, em construção, em constante movimento. Eu chamo a atenção para esse ponto porque normalmente existe, quer dizer, a ideia de que demarcada uma terra, os conflitos e o processo está afindado. Lê do engano. Em verdade, a gente tem situações de intrusão, quer dizer, por não indígenas desse território. No Brasil, nós temos vários casos que isso acontece ainda hoje. E como é que fica a situação desse proprietário? Quer dizer que tem a terra, então, dada a esses indígenas. Como é que fica a situação dele? Ele simplesmente perde a terra? Não, a legislação é bastante precisa nesse aspecto. Toda vez que nós conseguimos identificar a tradicionalidade indígena sobre determinada porção de terra, portanto ela vai se tornar uma terra indígena, aquelas pessoas que estão em cima dessa terra, no caso não indígenas, que são possuidores de boa fé, quer dizer, têm os seus direitos assegurados, mas em outro espaço, quer dizer, territorial, e também garantidas as suas benfeitorias. Isso está muito preciso na legislação. O que normalmente acontece, quer dizer, para que haja dificuldades nesse encaminhamento, é que acabam entrando em junções de ordem política, que, digamos, criam empecilhos para que esse bom andamento das questões de ordem técnica acabem resbalando para conflitos, quer dizer, como nós estamos presenciando no país. Porque se a gente for pensar se o direito do proprietário dessas terras está garantido, não teria também por que toda essa resistência, né, em relação a essas terras indígenas. Verdade. O que ocorre é que em alguns casos, quer dizer, sobretudo na região centro-oeste do Brasil e no norte, mas eventualmente nós podemos encontrar esses casos no Rio Grande do Sul também, existem proprietários que estão em cima de terras que já estão identificadas ou mesmo demarcadas como terras indígenas, que não têm essa boa-fé, ou seja, um processo de grilagens, um processo de ocupação indevida. E aí, claro que, evidentemente, criam um processo essa resistência. Tá certo, professor. Bom, o Conexão faz agora um rápido intervalo e na volta a gente continua com essa entrevista aqui no estúdio. Um instante só, a gente já volta.